Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Que o Senhor aplique sua palavra nos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, queremos Te agradecer pela oportunidade que nos concedes de, juntos com os nossos irmãos, nós adorarmos ao Senhor, nós celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte. E temos, ó Pai, a oportunidade, a rica oportunidade de ouvirmos as Tuas instruções, de ouvirmos, ó Deus, a Tua voz, pela pregação da Tua bendita palavra. Rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque em nossos corações, que o Senhor, pelo Espírito Santo, aplique a Tua palavra, ó Deus, em nossas vidas, e ajuda-nos para que nós possamos, ó Deus, praticar a Tua palavra, realizar o Teu querer. Abençoa, Senhor, o Teu povo, age com Teu Espírito Santo, por graça e misericórdia, nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Irmãos, observando esse texto da palavra do Senhor, eu gostaria de, inicialmente, transmitir a ideia central do texto, bem como também desse sermão. E a ideia central é a seguinte: mesmo fazendo a vontade de Deus, podemos enfrentar momentos de sequidão, porém sempre desfrutaremos da provisão divina. Vou repetir para que os irmãos possam já de imediato assimilar. Mesmo fazendo a vontade de Deus, podemos enfrentar momentos de sequidão, porém sempre desfrutaremos da provisão divina. Queridos, o capítulo 5 da nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, que é adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, fala sobre a providência de Deus, uma doutrina maravilhosa. E ela diz assim: pela sua própria vontade e para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, Deus, o Criador de todas as coisas, sustenta, dirige e governa toda a sua criação. Em síntese, é isso que nos fala a nossa confissão a respeito da providência de Deus, obviamente levando em consideração aquilo que a palavra do Senhor revela, nos fala, nos apresenta. Irmãos, para que nós possamos compreender este episódio bíblico, este acontecimento, se faz necessário nós tomarmos conhecimento a respeito do contexto que o envolve, do contexto histórico. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos verificar que o povo do Senhor, após aquele período dos juízes, eles foram governados por reis. Os irmãos são informados, obviamente, na palavra do nosso Deus, que o primeiro rei em Israel chamou-se ou chamava-se Saul. Depois de Saul veio Davi. Depois de Davi, Salomão. Esses três reis, eles reinaram num período aproximado de 100 anos em Israel.
Só que após o reinado de Salomão, o reino ou as tribos de Israel, elas se dividiram. E quando as tribos se dividiram, ficou assim estabelecida nos reinos ou nas tribos do norte, Israel, sendo governado por Jeroboão, enquanto que as tribos do sul, Judá, elas foram governadas inicialmente por Roboão, que era filho de Salomão, enquanto que Jeroboão, ele foi um general do exército de Salomão. Pois bem, assim o reino dividiu-se, assim o reino partiu-se ao meio. Claro, o que ocasionou essa divisão foram algumas questões administrativas, algumas questões políticas, alguns desentendimentos que surgiram em relação ao reino. Roboão não soube administrar de maneira correta, ao invés de seguir o conselho dos anciãos, ele seguiu conselhos dos jovens, conselhos que não eram sábios, e consequentemente houve sim essa divisão no reino ou nas tribos de Israel. Contudo, queridos irmãos, essa divisão, ela trouxe vários prejuízos ao povo de Deus, prejuízos ao povo do Senhor, especialmente no reino do norte, que começou sendo governado por Jeroboão, e nos mostra a palavra de Deus que foi justamente Jeroboão quem encaminhou o povo do Senhor na idolatria. Jeroboão afastou o povo de Deus da adoração a Yahvé, ao Deus da aliança, ao Senhor Todo-Poderoso, e assim sendo, encaminhou-os para a idolatria. Observe a sua Bíblia aí, por favor, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 13, nos versos 33 e 34, você volta algumas páginas atrás, obviamente, vai localizar no capítulo 13, e nos versos 33 e 34, diz assim: depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho, antes de entre o povo tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então, percebam, queridos irmãos, o texto bíblico da palavra do Senhor fala, antes dessa exortação ou dessa constatação referente a Roboão, que o povo do Senhor estava se desviando, e o Senhor obviamente trazendo disciplina em relação a esse povo. E a conclusão que o autor do livro dos Reis nos traz é justamente que Jeroboão, ele não se arrependeu, ele não voltou atrás, ele não se curvou perante Yahvé, perante o Deus Todo-Poderoso. Muito pelo contrário, ele constituiu sacerdotes para ministrar nos lugares altos. Os lugares altos era onde acontecia os cultos idólatras, os cultos dedicados a Baal, aos Baalins, a Astarote, aos deuses que o povo de Israel assimilou e afirmou ser agora os seus deuses, abdicando e desprezando o Deus verdadeiro. E vejam, meus irmãos, conforme disse, Jeroboão, ele liderou essa empreitada pecaminosa, conduzindo o povo ao pecado. E é interessante que, tendo Jeroboão iniciado essa empreitada, essa escalada pecaminosa, enveredando pelo caminho da idolatria, os demais reis que sucederam Jeroboão foram também reis idólatras. Para os irmãos terem uma ideia, sucedeu ao trono e reinaram em Israel, o reino do norte, cerca de 20 reis, e desses 20 reis, nenhum fez o que era bom
perante o Senhor. Todos enveredaram pelo caminho da idolatria. Enquanto que nos reinos de Judá sucederam também a Roboão cerca de 20 reis. Desses, 8 fizeram o que era bom perante o Senhor. Claro, nós sabemos que o Senhor tinha um propósito nisso tudo, mas fato é, queridos irmãos, que esse reino do mal, o reino do norte, ou melhor, essa liderança maléfica e do mal, se iniciava no coração do rei, mas se alastrava, se estendia por toda a terra de Israel, alcançando obviamente o povo do Senhor. E para completar, nós podemos verificar que nos diz o texto bíblico que assumiu o reinado um rei chamado Acabe, o qual se casou com uma mulher chamada Jezabel. Dê uma olhadinha aí no texto bíblico, o capítulo 16 de 1 Reis, nos versos 29 ao 31. Capítulo 16, do 29 ao 31, é na mesma página do capítulo 17. Diz assim, meus queridos: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Só para que nós possamos aqui compreender o relato do autor de Reis. Veja, neste livro dos Reis, o autor, quando relata a respeito do reinado dos reis, ele fala daqueles reis que reinaram tanto ao norte, portanto em Israel, quanto também ao sul, em Judá. E a gente verifica aqui no relato que ele diz que Acabe começou a reinar sobre Israel quando o rei Asa estava no 38º ano do seu reinado em Judá, tá certo? Só para que nós não venhamos a nos confundir no que diz respeito ao relato. O relato bíblico fala do reinado de Acabe sobre o norte, sobre Israel. E fez Acabe o que era mal perante o Senhor, diz o versículo 30. E ele fez mais do que todos os que foram antes dele. Então veja, irmãos, que foi um rei extremamente mau. Um rei que desviou-se realmente do propósito de Deus, da lei do Senhor, da vontade do Todo-Poderoso. Ele diz: como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, que era filho de Nabate, Acabe tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Percebem? O rei afastou-se de Deus, fez o que era mal perante o Senhor, e nessa empreitada, ou nesse contexto, em suas ações, ele ainda toma por esposa Jezabel, e o texto nos diz abertamente e claramente que Jezabel, ela era também idólatra, era filha de Etbaal, que era rei dos Sidônios, e Acabe, juntamente, obviamente, com Jezabel, foi e adorou a Baal. Então, veja, irmãos, que é nesse contexto de idolatria, é nesse contexto de imoralidade, é nesse contexto de corrupção, que Deus levanta justamente um profeta. Deus levanta o profeta Elias para falar a sua vontade, para fazer o seu querer. Um aspecto muito importante que nós precisamos considerar a respeito de Elias, ou do nome de Elias, é o seu significado. A expressão hebraica para o nome de Elias é Elijah, que significa Javé é Deus. Ou seja, Yahvé, o Deus da aliança, ele é Deus. Percebe, irmãos, que o nome de Elias, portanto, corresponde ao lema do seu ministério, o moto de suas ações, do seu ministério. E qual é o moto do ministério profético de Elias? O Senhor é Deus e não existe outro. O Senhor é Deus
e não existe outro. No próprio nome de Elias está expresso este moto. Elias, meus irmãos, foi o principal profeta de Yahvé, de Deus, quando Acabe e Jezabel estavam promovendo a adoração a Baal, a um falso profeta. E aí percebam como vem o relato bíblico no capítulo 17, no verso 1. Nos diz, então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quando Elias entra em cena como porta-voz de Deus, ele se coloca, meus irmãos, agora diante do rei Acabe. Ele está na casa palaciana, ou na casa real, perante Acabe, o rei de Israel, aquele que era considerado o homem mais poderoso de Israel. E vejam, meus amados irmãos, que Acabe se põe perante ele e anuncia uma grande seca que está por vir. E não era uma seca comum, não era uma seca de algumas semanas, de alguns meses, era uma seca de alguns anos. E aí vejam que ele está, conforme disse, perante o homem mais poderoso do país, e diante deste homem o profeta diz que o Deus soberano, que Yahvé, o Rei do Universo, ele trará um período de seca sobre a terra, sobre Israel. Esta palavra, meus amados irmãos, por parte de Elias em relação a Acabe, é uma palavra de confrontação, é uma palavra exortativa. Pois, vejam, o rei Acabe, ele pensava que era o soberano, que era senhor da situação, que tinha poder sobre Israel. Ele achava-se o Todo-Poderoso. E percebam, Acabe também adorava a Baal. E quem era Baal na compreensão dos seus adoradores? Baal era o deus da tempestade, era o deus da chuva. Baal era o deus da agricultura. Na compreensão deles, Baal poderia fazer chover quando quisesse e, consequentemente, fazer brotar a planta, a plantação, a agricultura. Eles tinham essa compreensão e adoravam Baal com este propósito. E vejam, queridos, Elias está perante Acabe, perante o rei. E, em outras palavras, Elias está dizendo: ó rei, com Baal ou não, vocês não terão chuva. E sem chuva, vocês não terão colheita. Sem chuva, vai morrer o rebanho. Vocês não terão com que se alimentar. A terra vai secar, pessoas vão morrer. Vejam, queridos, conforme disse, é uma palavra de confrontação, exortativa, de disciplina, de condenação em relação às práticas pecaminosas e idólatras do rei Acabe. Elias não temeu, ele fez aquilo que o Senhor ordenou. Após essa notícia, os versículos 2 e 3 nos diz que o Senhor Deus ordenou que Elias saísse do palácio, da exposição, daquele palco, e fosse agora para um refúgio particular. E então, queridos irmãos, Elias obviamente obedece ao Senhor, e ele sai do palco e vai para um esconderijo, da luz das atividades para a sombra da obscuridade, tudo em conformidade com a vontade de Deus. E vejam, Elias é obediente ao Senhor, ele sabe servir a Deus, tanto de maneira pública, quanto também de forma privada. De forma pública, ele se expôs para cumprir a vontade do Senhor, para cumprir o ministério qual Deus lhe concedeu. Mas certamente, diante da reação do rei,
Deus ordenou a ele: vá para um lugar oculto, vá para um esconderijo, vá para Querite, fronteira do Jordão, vá para essa localidade, ninguém saberá que você estará por lá, mas vá, tão somente faça a minha vontade. Com certeza, queridos irmãos, essa experiência para Elias seria uma experiência difícil, porque seria uma experiência até certo ponto solitária. Ele enfrentaria o desafio da sobrevivência, sobrevivendo naquele local isolado. Mas o Deus que ordena é o Deus soberano, é o Senhor da providência, é o Deus, meus amados irmãos, que tem controle sobre a sua criação, que todas as coisas acontecem em conformidade com a sua vontade, com o seu querer. Ele determina e, obviamente, as coisas acontecem. E Deus, no intuito de consolar, de orientar, de fortalecer Elias, ele indica como é que Elias seria sustentado. Ele diz: olha, lá em Querite tem uma torrente, um riacho, um riozinho. Esse riacho servirá para você saciar a sua sede. Outra coisa, Elias, eu vou mandar corvos, eu vou usar da criação, da minha criação, para que você seja alimentado. E esses pássaros, eles trarão para você pão e carne, de manhã e à tarde. Então somente me obedeça. Percebam, queridos, que o Senhor Deus dá provisões para o profeta, dá provisões para o seu sustento, para o bem-estar físico de Elias, durante aquele tempo de reclusão, de obscuridade, onde ele está afastado da civilização, afastado da população. O Senhor age, e o Senhor assim o faz, porque sabia, obviamente, que Elias carecia, ele precisava do suprimento. Talvez Elias tenha achado estranho a ordem de Deus de se esconder, porque Elias tinha convicção do poder de Deus para resolver aquela situação, para de alguma forma tirar Acabe do reinado sobre Israel. Deus tinha sim esse poder e Elias tinha essa convicção, mas veja, irmãos, Deus não tinha esse propósito agora. Deus estava trabalhando no intuito de que o povo de Israel pudesse novamente compreender que apenas Yahvé, o Deus da aliança, é o Deus único, é o Senhor verdadeiro, é o Deus todo-poderoso. Talvez mesmo sem entender, Elias cumpre aquilo que o Senhor lhe ordena. O Senhor Deus supre, obviamente, as suas necessidades. E vale salientar, meus irmãos, que certamente este momento de solidão ou de solitude era um momento oportuno para que Elias pudesse continuar desenvolvendo a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com o Todo-Poderoso. Deus estaria com ele. E a ação de Elias, no intuito de obedecer, provou, meus irmãos, que Elias estava preparado para servir a Deus, tanto publicamente, quanto de forma privativa, ou reservadamente. Ele tão somente tinha que obedecer ao Senhor. E nos mostra aqui o versículo 6, que o Senhor Deus fez conforme o prometido, mesmo porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, Ele realiza. Diz as Escrituras que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele vela por cumprir a sua palavra. Deus é zeloso em cumprir aquilo que Ele promete. E veja, irmãos, versículo 6, nos diz que o Senhor cumpriu, conforme havia prometido. Pela manhã, os corvos traziam pão e carne para Elias. Ao entardecer, a mesma coisa, o Senhor usou a sua criação. Mas vejam, meus irmãos,
que diz aqui o texto, no versículo 7, que passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Certa manhã Elias constatou que aquela torrente, que aquele riacho, não estava fluindo tanta água quanto anteriormente. Isso de maneira gradativa, dia após dia, o riacho secando, diminuindo a sua fluência hídrica, até que não havia mais água, o riacho secou. Será que essa experiência, meus irmãos, não nos é também familiar? No momento, quem sabe você conhecia a alegria de uma vida financeira próspera, equilibrada, um comércio em franco desenvolvimento, uma carreira profissional bem-sucedida, maravilhosa, mas aí veio a pandemia, mas aí outras circunstâncias lhe alcançaram, mas aí o riacho secou. No momento você conhecia a alegria de desfrutar de saúde plena, disposição para os trabalhos, para os estudos, os seus afazeres. Então, você foi cometido por uma enfermidade limitante, incapacitante, degenerativa, ou seja, o riacho secou. Num momento ou num período você desfrutava de bem-estar conjugal, de um casamento bom, satisfatório, porém o parceiro de uma vida inteira agora está indiferente, vocês não conseguem mais se entender, brigas e mais brigas, e agora estão falando em divórcio. O riacho secou. Mas vejam, queridos, atentem, riachos secos não cancelam de modo algum o plano providencial de Deus. Muitas vezes os riachos secos fazem que os planos do Senhor sejam revelados, se mostrem. São circunstâncias onde Deus nos ensina a agir em conformidade com a palavra, com o Evangelho. Por vezes a ter contentamento, a saber que Ele vai suprir as nossas necessidades, não obstante as crises, as lutas, as dificuldades que enfrentamos. O Senhor nos ensina, quando passamos por crises relacionais, a que nós precisamos agir em conformidade com a sua palavra, tendo domínio próprio, mansidão, temperança, paciência, nos ensinando a sabedoria para lidar com aquela circunstância e, consequentemente, superá-las. Veja, meus irmãos, riachos secos não cancelam de modo algum o plano providencial de Deus, apenas revela a vontade do Senhor, os seus planos, pois nós precisamos entender que o Deus que dá água também pode reter a água, é um direito dele, do Deus soberano, do Senhor Todo-Poderoso, e precisamos também compreender, à luz do que ocorreu aqui nesse contexto, que o riacho seco era resultado da própria oração de Elias. Porque diz o texto em Tiago 5, no versículo 17, que Elias era homem igual a nós, e ele orou ao Senhor para que não chovesse sobre a terra, e o Senhor Deus atendeu a sua oração, e não choveu por 3 anos e 6 meses sobre a terra. Vejam, Elias chegou perante Acabe e disse: não vai chover. Eu não sei se ele tinha orado antes ou depois, ou se ele orou antes e também depois, mas fato é, meus irmãos, que Deus atendeu a sua oração. Às vezes, riachos secos são respostas de oração. Ah, Senhor, me dá mais fé. E às vezes circunstâncias difíceis nos ensinam a ter mais fé. Senhor, me concede paciência, graça. Dificuldades relacionais concorrem para isso, para que tenhamos mais paciência, domínio próprio, mansidão, sabedoria. Deus, meus amados irmãos, está agindo em tudo isso. Irmãos, para que nós possamos finalizar este sermão,
Eu gostaria de maneira rápida trazer aqui 4 lições com base naquilo que nós ouvimos nesta noite. A primeira lição: precisamos nos dispor para ser usados por Deus, tanto publicamente quanto reservadamente. Nós precisamos nos dispor a ser usados por Deus, se colocando à disposição do Senhor. Obviamente nós sabemos que existem irmãos que pelos dons, talentos e habilidades que o Senhor lhes concedeu, eles estão mais propensos a servir ao Senhor publicamente, que o façam. Mas existem aqueles irmãos que pelas características dos seus dons, virtudes, ministérios, bem como também talentos e habilidades, eles estão mais aptos a servirem ao Senhor reservadamente, nos bastidores. Um e outro estão contribuindo, colaborando para o bom andamento da obra de Deus. O importante, irmãos, é nós nos colocarmos à disposição do Senhor para sermos usados por Deus, seja aqui no contexto de ajuntamento solene, de culto ao Senhor, de adoração ao nosso Deus, mas também de forma reservada, lá no seu lar, na sua casa, entre os seus familiares, entre os seus colegas de faculdade, de colégio, de escola, de trabalho, sermos usados por Deus, mesmo quando ninguém estiver vendo, nos colocar à disposição do Senhor. Segundo, meus irmãos, a direção de Deus inclui a provisão de Deus. A direção de Deus inclui a provisão de Deus, ou seja, quando Deus dirige, Ele provê. Quando o Senhor nos ordena a realização de algo, Ele providencia os meios necessários para que aquele propósito seja alcançado. A direção de Deus inclui a sua providência. Foi isto o que sustentou Elias em sua experiência lá em Querite, que durou um vasto tempo. Ele confiou no Senhor, o Senhor sustentou, o Senhor agiu com provisão. Confiemos em Deus, meus amados irmãos, sigamos a direção do Senhor, sabendo que o Deus que nos dirige, que nos ordena, é aquele que é o Deus da provisão, é o Deus todo-poderoso, que nos sustenta, que age também em nosso favor, em nosso benefício. Terceiro, meus amados, nós precisamos aprender a confiar em Deus, dia após dia. Precisamos aprender a confiar em Deus, dia após dia, ou seja, um dia de cada vez. Talvez essa lição seja bem óbvia. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu confio em Deus. Será que confiamos no Senhor dia após dia? O que significa, irmãos, confiar no Senhor dia após dia? Um dia de cada vez, sabendo que o Senhor está nos sustentando, que nós não podemos e nem devemos nos preocupar com o futuro, nos preocupar a ponto de ficarmos ansiosos, a ponto de ficarmos deprimidos, angustiados, sofrendo por antecipação. E vale salientar, meus queridos, que muitas das coisas, muitos dos pensamentos que sobrevêm à nossa mente, no que concerne o futuro, eles não irão acontecer. Nós estamos tão somente antecipando um sofrimento que na maioria das vezes nós nem vamos passar. Portanto, nós precisamos, na verdade, confiar no Senhor dia após dia. Precisamos aprender a viver o hoje, o agora. Nós não temos controle sobre o amanhã, mas sabe quem tem? Deus, o soberano, o todo-poderoso, o Deus da providência. Ele tem controle sobre o nosso amanhã, e o nosso amanhã está em suas mãos, está perante o Senhor. Ele já tem prometido e afirmado um futuro glorioso para nós. Nós temos a vida eterna no seu Filho. O mais Ele vai nos concedendo, Ele vai nos sustentando, pois nos diz a Bíblia, se o Senhor Deus, Ele nos concedeu o seu Filho, o que tem de mais precioso, pergunta o apóstolo Paulo, será que Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ele nos concederá, Ele continuará a nos sustentar. E por último, meus amados irmãos, e não menos importante, um riacho seco é sinal do amor de Deus e não do seu descontentamento em relação à nossa vida. Um riacho seco é sinal do amor de Deus
e não do seu descontentamento em relação à nossa vida. Às vezes, quando nós passamos por tribulações, por sofrimentos, por lutas, por dificuldades, nós temos uma tendência de pensar que o Senhor Deus, Ele está nos castigando. Porém, queridos, muitas vezes é o contrário. As circunstâncias difíceis muitas vezes revelam o amor de Deus, o cuidado do Senhor, para que nós não nos afastemos do seu propósito, da sua vontade, da sua presença. O riacho seco, irmãos, normalmente é sinal da aceitação de Deus e não do seu juízo. Vejam, homens de Deus enfrentaram seus momentos difíceis de sequidão. Moisés enfrentou momentos de dificuldade, Abraão, José, o próprio apóstolo Paulo, momentos de sequidão em suas vidas. E esses momentos não era uma revelação do castigo do Senhor, ou uma demonstração do castigo de Deus. Devemos nós, meus queridos irmãos, ainda nos lembrar que mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, sem pecado, Ele teve de passar pela angústia do Getsêmani, pelo sofrimento do Calvário, e foi em cumprimento da vontade de Deus. E foi, meus amados irmãos, para trazer a nós perdão, purificação, foi para nos dar vida, vida plena, vida eterna, em seu nome. Todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que olha para a cruz de Cristo e reconhece que aquele sacrifício foi vicário, foi substitutivo, foi em seu favor, pela fé, é justificado. Pela fé recebe vida, recebe plenitude, é liberto da culpa, desfruta, meus amados irmãos, da vida eterna, começando agora, obviamente. Se você que está aqui nesta noite, ainda não professou fé no Senhor, ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não olhou para a cruz de Cristo, com confiança de que o seu sacrifício foi em seu favor, você terá a oportunidade de fazer isto nesta noite, entregando-se ao Senhor, professando fé no Senhor, dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu reconheço que aquele sacrifício foi para me perdoar e me libertar da culpa. Vem com graça, com perdão, retira de mim o que não te agrada, perdoa os meus pecados, me concede a vida eterna. E Ele assim o fará, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Queridos, nós estamos aqui nesta noite com esse propósito de celebrar a redenção que Cristo Jesus veio nos trazer, de exaltar o nosso Salvador pela sua cruz, pelo seu sacrifício, mas também exaltá-lo pela sua ressurreição, porque na ressurreição de Cristo nós temos a convicção e a certeza de que desfrutaremos da vida eterna, de que nós também haveremos de ressurgir dentre os mortos e estarmos para sempre com Ele. Estamos aqui, meus irmãos, para rememorar o sacrifício de Cristo, que foi em nosso favor e que trouxe tantos benefícios para nós. Nós vamos, nesse instante, inicialmente, orar ao nosso Deus, dando graças pela sua palavra, consagrando também os elementos da ceia do Senhor, para que nós possamos celebrá-la nesta noite. Pai querido,